Olá pessoal, você está no Mundo Office e eu sou o Kinarelli. E hoje, dando continuidade aí nas nossas aulas aí das funções mais utilizadas no Excel, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito da função C, só que agora utilizando ela com OU e com E. Tá? É uma função muito utilizada, mas poucas pessoas conhecem. Tá? Então eu vou explicar as duas e as duas formas. Mas antes de nada, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo e, principalmente, deixe seus comentários o que você está achando a respeito da aula. Ok? Então, vamos para a nossa aula. Então, a gente tem aqui uma planilha, né, onde eu tenho duas colunas aqui, que eu tenho um valor e eu tenho um desconto. Esse item aqui eu não vou utilizar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar, por exemplo, uma proposta. Né? Então, eu quero falar assim, se é uma venda, vamos dizer que aqui é um valor de venda. Então, uma venda, ela tiver valor maior do que 10 mil e o seu desconto for igual a X%, então eu vou dar um bônus. Se não, ela vai fazer outra coisa. Então, essa é uma situação que a gente tem que utilizar o se com E, porque eu estou falando uma condição X mais uma outra condição. Então, vamos lá fazer a fórmula para a gente entender um pouquinho mais a respeito. Então, a gente vai fazer assim, igual se... Então, toda vez que você for utilizar o se com o E ou com o O, você precisa colocar primeiramente o E e O. Então, você abre o se e aí você já encaixa o que vai ser o E ou o O. No caso, a gente vai usar primeiramente o E. Então, você colocou o E, aí você abre parênteses. Então, aqui, a lógica que você está dando é do E. Tá? Então, a condição lógica aqui dentro é do E. O se está por fora. Ok? Então, a gente vai começar a dar a condição do E. Que o E é o X mais o Y. Beleza? Então, a gente vai lá. Igual. Então, eu quero falar aqui, ó. Se o F for maior, por exemplo, que 10 mil, ok? Ponto e vírgula, então eu dei a primeira condição e agora eu vou dar a segunda condição. Lembrando que o E é um mais o outro, ou seja, para que a resposta seja verdadeira, ele precisa atender o primeiro critério mais o segundo critério. Então, não é um critério ou outro, é um mais o outro. Então, a conotação de E tem o significado de mais. Então, a próxima condição, eu quero a coluna G e ela tem que ser igual a, vamos pôr, 14%. Então, aqui eu dei a seguinte condição. Para que ele me atenda como verdadeiro, eu preciso ter a coluna F sendo maior que 10 mil reais e a coluna G igual a 14%. Ok? Então, agora eu vou fechar o parênteses, que eu estou fechando o parênteses da condição E. E agora eu vou tratar a condição do se, que é, se essa condição do E me atender, ele é verdadeiro. Então, eu vou trazer, vamos pôr um escrito aí, conceder desconto. Lembrando que quando você vai escrever um texto numa resposta, você precisa abrir uma aspas dupla. Ok? Então, se for verdadeiro, estamos na condição verdadeiro, eu vou escrever conceder desconto. Ponto e vírgula, vou dar a condição falsa. Não atende
requisito. E aí eu fecho parênteses, dou um Enter. Então, o que ele vai fazer? Se a condição atender as duas cláusulas, ele vai escrever aqui o conceder de desconto. Então, a gente vai dar 2 cliquezinhos aqui e pedir para que ele desça até embaixo. E aqui a gente achou um cara que ele tem uma venda de 72 mil e o desconto é de 14%. Entendeu? Então, veja que ele atende certinho a necessidade do que você informou. Mas a necessidade é uma cláusula mais a outra. Então, esse é o se e. Agora, vamos para o se ou. Ou é uma ou outra, ou seja, olhando o mesmo requisito que a gente colocou, ele poderia falar, a gente pode traduzir da seguinte forma: se a venda for maior que 10 mil, ou AG2 igual a 14%, eu vou trazer uma resposta aqui. Se não, eu trago diferente. Então, veja que a resposta já é diferenciada. Então, eu já estou falando para ele assim, ó, é isso ou é aquilo. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer novamente. Então, igual, se, abro parênteses, e agora eu vou embutir a cláusula ou. Então, eu vou dar um ou. Ele já me traz a cláusula aqui. E agora eu abro um novo parênteses e aí eu vou dar a lógica do ou. Tá? Então, é essa lógica que eu vou fazer agora. Eu vou colocar a lógica do ou e não mais do e. Tá? Então, a primeira lógica do ou. Então, eu quero se... Agora eu vou inverter um pouco. Igual, esse cara aqui for menor que 10 mil reais, ok? Ponto e vírgula. Então, fiz a primeira cláusula e eu vou para a segunda. Ou esse cara aqui for igual a 10%, e eu posso embutir outras. E eu quero também, vou dizer 20%. Então, ponto e vírgula, esse cara aqui igual a 20%. Então, ele vai me abrindo, ou ele vai me permitindo encaixar várias lógicas. Da mesma forma do e. O e eu posso fazer um combinado de N situações. Mas ele vai enquadrar no e, lembrando que no e, eu vou pegar e vou olhar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, para que a resposta seja positiva, as 4 informações que você colocou, ela tem que ser positiva. Aí ele dá a cláusula verdadeira. Senão, ele dá negativo. No caso do ou, não. No caso do ou, é esta primeira lógica, ou esta lógica, ou esta lógica. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente fechou o parênteses, ponto e vírgula, e agora a gente vai dar o retorno do se. Então, a gente vai falar assim, ó, próximo mês. Tá? Então, eu vou conceder o desconto no próximo mês, porque para o próximo mês, esse cara se enquadra. Ponto e vírgula, fora da meta. Fora da meta. Então, fecho. Pronto. Então, ó, veja, esse cara é menor que 10 mil? É. Então, ele já atendeu o primeiro requisito. Tá? Ele é igual a 10% de segunda? Também é. Então, ele atende o requisito nos dois. Tá vendo? Então, a gente vai dar aqui para baixo. Aqui, eu tenho um cara que está fora da meta. Por quê? Ele é menor que 10 mil? Não. Então, já caiu fora. Então, não precisa olhar outra coisa, tá vendo? Então, não é esse mais esse. É esse ou esse. Vamos pegar um outro aqui fora de meta. Quero com um valor menor. Não atende requisito. Não, aqui. Fora de meta. Esse aqui, ó, por exemplo, é menor que 10 mil? É. Mas
A segunda, então assim, ó, nesses casos que a gente está falando de ou, o que a gente está falando para ele, ó? Ele precisa estar dentro, alguma das metas precisa ser atingida, né? No caso aqui, ó, ele está menor que 10 mil, só que não funcionou, porque ele deveria ter funcionado, porque ele está menor que 10 mil, então eu tenho que estar dentro do próximo mês. Tá vendo? Não, ele está no próximo mês, eu estou fazendo confusão aqui. Está no próximo mês, aqui, ó. Vamos lá. Eu que expliquei erroneamente que eu olhei de baixo. Então, assim, ó, esse cara aqui, ó, ele é menor que 10 mil? Ele está negativo. Então, próximo mês. A meta aqui, ó, é igual a 20 ou a 10? Não, mas a primeira enquadra. Então, enquadra nenhuma nem outra. Vamos lá, nesse caso aqui, ó. Tudo menor que 10 mil. Se enquadra, tá vendo? Então, é assim que ele vai funcionar. Então, ele vai olhar uma ou outra. E assim que ele funciona o se e ou. Se fosse se e, não. Aí eu preciso dessa, mais essa para se enquadrar. Ou, coloquei 10 metros, por exemplo. O teu chefe te passa uma planilha, onde ele tem uma planilha de vendas, e ele fala assim, olha, para que o funcionário ganhe o bônus, ele tem que ter feito 10 vendas, ele tem que ter vendido acima de 20 mil reais, e ele tem que ter trabalhado pelo menos 5 dias no mês. Então, tá vendo? Eu estou dando 3 requisitos. Então, para que ele ganhe o bônus, ele tem que ter feito tantas vendas, tem que ter vendido acima de tanto e tem que ter trabalhado tantos dias no mês. Então, eu estou dando 3 requisitos para ele. Tá? Então, é assim que funciona o se e. Agora, o ou, eu vou falar, pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser outra coisa. Tá entendendo? Então, ele se enquadrando em uma das, o retorno é positivo. Certo, pessoal? Então, hoje falamos um pouquinho aqui a respeito do se com e se com ou. Tá? Peço desculpa para vocês que eu não estou colocando os vídeos constantemente, porque eu estou fora de São Paulo e no momento eu não estou tendo uma internet muito boa para poder estar subindo vídeos no canal. Tá? Mas muito em breve, até o final do mês, eu vou voltar a regularizar a postagem de vídeo da forma que está descrito no canal, que é de terça, quinta e domingo. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Se você quiser essa planilha que eu estou usando aqui, você coloca no comentário eu quero e eu vou disponibilizar a planilha para vocês. Não esqueça de deixar seu comentário, dúvidas, sugestões nos vídeos, porque eu sempre estou lendo os vídeos e eu vou estar fazendo o vídeo respondendo a sua dúvida. Ok? Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que estejam gostando do conteúdo. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.